Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, autor do livro História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. A capa do livro, a contracapa, lombada, né? Então, assim, hoje eu quero falar sobre como, em rápidas palavras, quando você escreve um livro histórico como esse, são 390 páginas, só que uma edição futura vai ter mais, que eu estou averiguando vários fatos, né? Acontecimentos históricos e acrescentando aqui. Então, algumas considerações. Eu não fiz roteiro, eu vou tentar não ser prolixo e claro, assim. Eu tenho aqui quase 7 páginas de referências. O que são essas referências? Referências bibliográficas. É todo o conteúdo que surgiu como fonte. Então, são entrevistas, né, de pessoas, livros que eu li em espanhol, em inglês, alguns traduzidos do italiano, e esses livros, assim, livretos, enfim, foram publicados muito nos Estados Unidos, na Itália e no Canadá, uma grande quantidade. E também uma editora da Espanha publicou algumas coisas em espanhol. Então, assim, e que material que são esses? São das igrejas, né, que lançaram os livretos e os livros, né? Igrejas no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália. E também muito material, assim, escrito nessas línguas, só que, assim, trabalhos históricos também, acadêmicos, que resultaram em livros que estudaram o que eles chamam de movimento pentecostal ítalo-americano, nas nações aí diversas, né, onde chegou a ter, assim, a raiz desse movimento. Hoje está praticamente no mundo inteiro. Então, assim, tem muita coisa publicada historicamente falando. Então, é um tipo de fonte, tá? Outro tipo de fonte são, assim, nos primórdios ali em Chicago, registros, atas, fotografias, pequenos relatos, muitas entrevistas com esses pioneiros que foram feitos por um membro, né, desse movimento que se chama Antônio de Gregório e hoje está num arquivo de um instituto religioso em Pasadena, na Califórnia. Então, Antônio de Gregório fotografou os lugares históricos, ele fez entrevistas, ele fez, assim, muita coisa, e esse instituto, ele hoje detém, ficou com ele esses arquivos, né? Eu tive contato, quando morei nos Estados Unidos, com esse instituto, ó. Essas fotos aqui, ó, por exemplo, nessa página, é a Assembleia Cristã de Chicago, foram feitas por esse Antônio de Gregório. Então tem documentos, assim, ó, tem, né, aqui foram feitas por ele, essas fotos. Aqui em cima é bem pequenininha, porque a resolução não estava legal. Eu já consegui em outro tipo de fonte, que é publicado na internet, que é sobre o Angelo Michele Piedimonte, né, que também desse movimento que surgiu em Chicago. Ele fez um trabalho entre os índios, né, norte-americanos. Esse também é um outro tipo de fonte, né, pesquisas de outras pessoas com objetivos diversos, né, que você tem muitas vezes acesso pela internet. Também é outro tipo de fonte. Muito também trabalho acadêmico, né? Trabalhos acadêmicos, daí feito por pesquisadores que têm aquele olhar
mais assim, por exemplo, a origem do pentecostalismo italiano, né, em tal visão, tipo a pluralidade religiosa no Brasil. Enfim, o objetivo é outro, o recorte que nós falamos nos trabalhos acadêmicos, dissertação e tese de mestrado, são bem definidos. Então, às vezes, os recortes são bem definidos, porém, você pega informação dali porque eles têm que fazer um painel histórico para chegar aonde eles querem e também serve de fonte, né? Claro que também nessa questão de fonte original, assim, oficial, muita coisa da congregação cristã no Brasil, né? Eu peguei, né, dos livretos, enfim, coisas, e também que mais? Assim, as entrevistas, né? As entrevistas, assim, são bem interessantes porque elas é a fonte viva ali dos relatos, as pessoas contam as coisas, falam e tal, só que assim, depois você tem que pegar tudo isso e fazer um cruzamento para ver se vai bater. Caso tenha algo ali que não esteja batendo, você vai ter que tentar entender, desvendar, perguntar para a fonte, né? Como que é e tal. Muitas vezes as fontes assim não lembram das datas, né? E coisas do gênero, assim. E estou tentando aqui achar a foto do Antônio de Gregório. Deixa eu dar uma pausa, vou ver se eu acho para mostrar para vocês. Que susto, gente, eu achei que tinha ficado de fora a foto dele do livro. Ele é esse aqui, ó. Foto dele, que ele que fotografou, assim, não, um autorretrato, não foi ele que fotografou, não tinha celular dual naquela época, enfim, mas é uma foto dele. Enfim, aí você pega, cruza toda essa informação, beleza. Você traduz muita coisa, né? Muita coisa nesses idiomas você traduz. E assim, é uma história, né, da congregação cristã, como o nome diz. Só que também vai ter que bater com as questões históricas, mundiais, da humanidade. Por exemplo, assim, lá em Chicago, onde é que esses imigrantes ficaram? Tem livros históricos que eu também usei como fonte, por exemplo, assim, sobre os italianos imigrantes. A parte norte de Chicago, a colônia italiana da parte norte, assim, era a mais violenta, a mais pobre, né? Eram guetos, cortiços. Tem também fontes diversas ligadas a essas histórias. As histórias, por exemplo, as revoluções em São Paulo. Eu estou lidando agora muito com a Central, o trem da Central, ali nos bairros de São Paulo, com um relato, né, de uma fonte aqui, e muitos bairros não existem. Daí você tem que tentar entender que bairro que é esse que ele menciona. A questão também, né, nessa linha histórica, por exemplo, um terremoto em Messina, que aconteceu em 1908, né? Aí checava se nessa data mesmo, porque alguém mencionou isso aqui na história, a respeito também do naufrágio do Titanic, que o Carpathia, que socorreu 8 sobreviventes. No Carpathia estava Luigi Franciscon, Luigi Terragnoli e Giuseppe Beretta. Salvo engano, Giuseppe Beretta. Os 3 estavam no Titanic, então você vai ver se realmente bate horários, as datas, né? Se conseguir fotos de passaporte, de visto, essas coisas assim, muito documento assim, eu consegui. Por exemplo, tem um impasse ali com o prefeito de Santo André em 1917, eu consegui um recibo do túmulo dele, que houve lá um acontecimento, ele morreu em tal data, ele perseguiu um pouco a congregação e tal, teve muitas essas questões. Aí você vai aqui no Brasil, né, que é absurdo, assim, naquela época que não havia direitos, né, humanos, então era apedrejado, perseguido, a comunidade se reunia para tirar pedra. Imagina hoje em dia, né, esse tipo de coisa. Aí você pega todos esses acontecimentos históricos, das guerras, a respeito do nazismo, do fascismo, a resistência na Itália, mais precisamente em Roma, e daí você também cita a Revolução dos Cravos em Portugal,
a imigração italiana na Argentina também, a máfia italiana na Sicília, que tudo isso foi dialogando com essa história. Por quê? Porque os membros desse movimento, eles, sabe, viveram aqui, eles foram pessoas, gente, carne e osso. Deixa eu ver bastante aqui. Então, assim, aí você escreve o livro bem sério. Então, assim, é um trabalho muito árduo. Hoje eu publiquei ali na fanpage, no Face, que eu mandei 2 livros, né? Só sobrou esse do lote e eu vou pedir mais um, né? Tá, assim, graças a Deus as pessoas se interessando por essa história. E assim, é interessante para quem quer saber, porque é uma fonte, você vê, é um trabalho sério. Aqui já deu para ver tudo que eu falei, que é um trabalho sério. Aí tem aquele movimento que distorce. Esse movimento que distorce, eles distorcem por algumas razões, assim, que elas variam um pouco, assim, vai da aversão à congregação cristã, a respeito de negar que a influência de Luís de Franciscon, né, eles tentam também dizer que houve um rompimento de Luís de Franciscon, que era de Chicago, né, com o Brasil. E assim, isso é fácil de provar. Tem cartas ali, até pouco antes dele morrer, que foi em 64, que mandadas para os membros da congregação cristã. Então, é muita história assim que é fácil de negar e desmentir, entendeu? Só que essas pessoas, elas ficam patrulhando na internet, elas são bem chatas, assim, sabe? Elas não têm noção, assim. Aí você vê que não são sérios. Sérios são geralmente o povo de fora, que não tem ligação com teologia. São pesquisadores seculares, digamos, não são ligados a... Se são, não é oficialmente. Ele fez uma pesquisa, embora tratando de religião, mas não é assim com essa visão de negar e de atacar e de acusar e de distorcer a história, né? E assim, um outro ponto é que no meio dos membros, né, no povo da congregação cristã, há muitas situações também peculiares. O desconhecimento da história, né, isso aconteceu comigo, porque quando eu fui batizado em 94, eu sou membro da igreja, eu quis saber da história, eu vi que ninguém sabia, contavam coisas que não faziam sentido, eu fui buscar essas informações. Por isso que eu digo que foi mais de 23 anos de pesquisa, só que agora deu mais, porque eu continuo pesquisando. Eu vi que foi necessário continuar pesquisando, porque muita coisa foi aparecendo, porque essa história ela não foi registrada, justamente porque a congregação cristã não se envolve com isso. Assim, é um ou outro membro que faz coleção, que guarda relíquias e tal, entendeu? Mas não oficialmente, ela não se preocupa com isso, porque não é a missão dela, não é essa, de se preocupar com isso, né? E eu, como membro, sou jornalista, escritor, pesquisador, nada me impede de escrever sobre a minha igreja. A história está aí para ser contada, né? Isso é uma história que às vezes eu lido explicando para os membros, né, da igreja, aqueles que querem me atacar, achando assim que eu estou querendo competir com a Bíblia, eles não sabem separar a história da doutrina, né? E tem aqueles que acham que eu quero ficar rico, porque tem aqui é tipo assim, esse arco, digamos uma espécie de logomarca, né? Daí isso aqui eles ficam escandalizados, assim. Se eu fizer uma foto assim, então, nossa, e colocar eu segurando, assim, daí tem o preço do livro, as formas de comprar, meu Deus do céu. Aí vem aquele monte de acusação essas pessoas específicas da congregação que tem essa visão meio assim deturpada, não sabe separar as coisas, não sabe que é trabalho material, né? É um produto cultural, é o meu produto. Eu poderia ser um costureiro, fazer roupas para as mulheres, né? Elas usam véu na nossa igreja, poderia fazer um véu diferenciado, né? Poderia fazer capa de inário, enfim, e vender. Quer dizer, aí eu vendo a minha pesquisa, a minha história, né? Enfim. Então, assim, mas o grande público assim tem adquirido o livro, aqueles que se interessam por leitura, por história. E assim, eu digo que é a nata assim, da congregação. São intelectuais, são colecionadores, são pesquisadores também, na maneira deles, não profissional, mas você vê que eles pesquisam. Esse povo, assim, muitos se tornaram amigos meus, assim, sabe? E tem sido muito interessante
nessa parte assim das amizades, me mandam material que eles fizeram, ajudam na pesquisa, porque daí eles me mandam coisas, informações, embora eu fico dentro dessa época, né, do surgimento em Chicago até os anos 80 ali, mas não assim, falando de cada cidade especificamente, né. Agora eu estou mais pesquisando o Nordeste, porque até um leitor falou, não me senti representado. Aí eu vi que tem sim, dá para falar sobre o Nordeste, ficou algo, né, que eu poderia ter colocado, escrito por Rizieri Lavander, né, que estou acrescentando. Mas assim, não é em todas as cidades, todos os estados, porque o livro tem 390 páginas, ele ficaria bem maior, né? E bom seria que resgatasse toda essa história, mas o que eu acho mais interessante são os primórdios mesmo de uma forma geral, assim. Então eu encaro jamais assim, de uma forma geral, embora cita São Paulo, Santo Antônio da Platina, Sorocaba e tal, mas é uma visão assim histórica como um todo, não assim dos municípios, né? Eu vejo mais como um país, o Brasil aqui, como que foi no Brasil. Aí, claro, mencionar as regiões, né? O país é grande, dá para fazer. Nos Estados Unidos tem muita coisa, lá eu encontrei muita coisa. Bastante mesmo, assim, sabe? Entrevistei os irmãos de Chicago, né? E, enfim, para quem quer saber a história, quer conhecer, trabalho sério, fundamentado, assim, nos rigores, digamos, da pesquisa científica, né? Eu estou terminando o meu mestrado na UTFPR, a Universidade Tecnológica do Paraná, só que eu lancei o livro antes de começar o mestrado. Esse livro me ajudou, porque eu fui aprendendo o que é fazer uma pesquisa. Aí quando eu fui fazer a minha, eu vi que eu já tinha a experiência, né? Eu já tinha a experiência de pesquisar um pouco assim, da questão de texto, de ir atrás da informação, é o faro do jornalista, né? E querer explicar e procurar informação é uma coisa ligada ao jornalismo. Agora, a questão de você manter um rigor, claro, o jornalista também vai escrever, tem que ter um rigor ali, né? Mas a pesquisa científica, ela tem as normas, né, científicas da BNT, não sei agora, Associação de Normas Científicas de Texto também, tem a questão da diagramação, assim, tem um monte de coisa, assim, de como você deve fazer, como você deve proceder. Tá bom? Então, novamente, para quem estiver interessado, esse aqui é o livro que vai contar toda a história desse movimento. Vamos falar movimento, desse movimento que iniciou em Chicago em 1903. Eu falo um pouco antes dos acontecimentos que precederam esse primeiro batismo em 1903, os nomes, toda aquela nomenclatura, os cismas, os rompimentos com as pessoas, com os grandes movimentos que queriam tomar e tomaram outros caminhos, e também com intelectuais que se infiltraram e quiseram distorcer a doutrina que o povo buscava, assim, incessantemente em conhecer e preservar e guardar. Tá bom? Por hoje é só, nos vemos na próxima.